Quando se trata de plantas medicinais, nem sempre a colheita está ligada ao processo de cultivo. Muitas plantas são simplesmente colhidas, pois nascem espontaneamente nas matas, pastagens e alagados. Isto é chamado de extrativismo. Obter plantas medicinais dessa forma parece muito simples, mas pode trazer resultados amargos. A colheita desenfreada, sem nenhuma preocupação com a preservação das espécies, pode levar as plantas nativas a um processo de extinção. Além disso, o material colhido é bastante heterogêneo e muitas vezes de má qualidade. Conforme alguns estudos realizados por algumas entidades de pesquisas, né, onde buscaram se determinar o padrão de qualidade do produto que está chegando ao consumidor final. Esses dados apontam que em torno de 60% dos produtos estão com qualidades questionáveis, ou melhor, sem qualidade. 30% a 40% desses produtos que efetivamente têm um padrão diferenciado de produção. Através desse modelo que está caracterizado hoje, instalado no país, observa-se muito o extrativismo das plantas medicinais. Como o produtor ele tem uma baixa remuneração pelo seu produto, ele não tem também interesse em fazer produções racionais, porque isso envolveria aumento de custos, não é? Então ele parte para a alternativa, que é colher as plantas medicinais existentes na sua propriedade ou na sua região, sem o devido cuidado de conservação do ambiente. Isso acaba gerando um processo depredatório na natureza e com um ciclo bastante curto, porque o produtor, ele uma vez acabando com o produto, as plantas existentes na região sem uma reposição, ele vai voltar às suas atividades normais e não vai ter continuidade daquilo, não é? Então hoje busca-se modelos diferentes de produções racionais com melhores remunerações ao produtor, repassando a ele tecnologias, de forma que ele se estabeleça e tenha dentro da sua propriedade como atividade principal a produção de plantas medicinais. Obviamente, as plantas nativas são recursos dos quais podemos lançar mão para a cura de doenças, desde que isto seja feito de uma forma racional, permitindo a reprodução e perpetuação das espécies. Para isso, é preciso observar suas características ecológicas e implementar um manejo sustentável dessas espécies. A salsa-parrilha, por exemplo, é uma espécie nativa bastante explorada. Para fins medicinais, são utilizadas suas raízes. Geralmente, a planta é arrancada inteira. Por isso, ela pode entrar em extinção caso seu uso e comercialização sejam intensificados. Uma maneira de reduzir o impacto da coleta é fazê-la de forma a manter metade das plantas na touceira. Assim que se retira uma parte das plantas com suas raízes, a terra é retornada ao local e coberta com capim seco, o que favorecerá a recomposição da moita. No caso de plantas em que se utilizam folhas e cascas, a exploração deve ser feita através de podas controladas. No entanto, muitas destas espécies podem ser cultivadas. Por exemplo, pode-se produzir mudas dessa salsa-parrilha a partir de estacas de ramos. Certamente o cultivo levará à redução do extrativismo de espécies com propriedades medicinais. Para promover a adaptação de uma planta silvestre às condições de cultivo, você deve observar e estudar suas características e o ambiente onde ela cresce espontaneamente e tentar reproduzi-lo, objetivando a produção de princípios ativos. Se você conseguir cultivá-la, certamente será beneficiado, pois terá maior controle da produção e poderá oferecer condições mais favoráveis para o crescimento da planta. Como não é possível acabar com o extrativismo, é preciso que haja critérios para a exploração das plantas silvestres. É sobre esse assunto que nos fala o engenheiro florestal Celso Trindade. A utilização de plantas nativas, considerando que essas plantas são um patrimônio da humanidade, deve ser feita com bastante critério para que nós não depredemos essas espécies. Em alguns casos pode chegar até extinção se o uso for desenfreado, né? Nós podemos ter alguns critérios de utilização, principalmente quando as plantas são utilizadas, quando cascas, retirada de cascas ou raízes. Nesses casos, nós devemos optar pela retirada de cascas de galhos
e a retirada de raízes de plantas que existem abundantemente no local.